Olá, o Repórter MT entrevista hoje via online o presidente da FEComércio de Mato Grosso, o Manuel Procópio, e nós vamos falar sobre a situação dos comerciantes diante dessa crise do coronavírus. Acompanhe com a gente. Vou começar a entrevista com o senhor, vice-presidente, para a gente falar sobre essa situação que os comerciantes aqui de Mato Grosso têm vivenciado atualmente com a crise do coronavírus, né? A maioria das cidades está autorizando a retomada do comércio. Aqui na capital isso está ocorrendo de uma forma assim gradativa, né? São várias medidas implementadas aí de prevenção para permitir que essa volta do comércio seja feita. E eu queria perguntar para o senhor o seguinte: qual que é o saldo que fica desse período em que quase tudo ficou fechado ou com um atendimento restrito, como por exemplo com a modalidade de delivery, né? Qual que é a sua avaliação aí desse saldo que fica para o comércio? Inicialmente queremos agradecer aí mais uma vez a oportunidade, né, da Federação do Comércio, o SESC e o SENAC, poder levar aí aos empresários e à população no geral informações importantes com relação a essa situação da volta do comércio, né? Na realidade, né, nós havíamos mantido contato com a equipe, no caso nosso de Cuiabá, mas também no caso do Estado todo, já que o primeiro decreto ele foi estadual, né? A partir do decreto estadual, começou-se as conversações com as prefeituras, né? E foi o caso da Prefeitura de Cuiabá, onde a gente tem no Estado, né, o comércio mais atuante, né? Desde o começo, né, a ponderação das entidades é que o comércio não poderia fechar totalmente, né? Havia, dentro de um documento enviado à Prefeitura de Cuiabá, havíamos sugerido que o comércio funcionasse de uma forma parcial, né? Isso a Prefeitura acabou não acatando, depois de várias reuniões, acabou realmente fechando, né? Inclusive deixando praticamente só as farmácias e os supermercados abertos, né? Após esse período, nós temos aí a retomada do comércio, né? Agora ele abrindo de uma forma gradativa, né? Hoje nós abrimos o comércio, na maioria, na semana passada, e hoje abriu o comércio de serviços, né? E o serviço também dos salões de beleza também, né? Restando, né, para a próxima segunda-feira, uma reunião que está programada com o prefeito, para se discutir o prazo de abertura de bares e restaurantes e os shoppings, né? Inclusive, há uma grande pressão aí, né, com relação ao shopping, que, na verdade, nós, os lojistas de shoppings, queríamos abrir exatamente nessa semana para poder, pelo menos, aproveitar o final de semana referente ao Dia das Mães, já que a grande perda, né, do comércio é exatamente desse pessoal de confecções e calçados, que é um comércio que tem aí um dos seus períodos de maior venda exatamente no Dia das Mães, né? Então, para isso, esse comerciante ele se preparou assim que acabou o Natal e as festas do primeiro de ano, ele já começou a se preparar para o Dia das Mães. Então, já fez conta, né? Realmente abrir, se ele não conseguir reabrir, vai trazer um prejuízo realmente muito grande, né, para esses empresários. Inclusive, em contatos, né, com a prefeitura, os shoppings, né, através das suas administrações, sugeriu, né, de estar fazendo, né, o delivery para estar entregando, mas me parece que a prefeitura tem colocado também alguns empecilhos com a realização, pelo menos nessa semana, com relação aos delivery desses lojistas. Para esse Dia das Mães agora, presidente, como que fica a estimativa de vendas aí da FEComércio? O que o senhor pode fazer de comparativo aí do que pode ter esse ano com o que a gente teve, por exemplo, no ano passado? Qual que é a avaliação que o senhor faz aí? A perda é muito grande, Márcia, porque, na realidade, né, parte dos lojistas de shopping não tem loja de rua, né? Praticamente aí 90% dos lojistas de shopping não tem loja de rua, então talvez 10% só, né, tem loja de rua também, para ele aproveitar a data aí, ele está trazendo, inclusive, os seus produtos para as suas lojas de rua, né? Então, nós acreditamos que a perda e a queda de venda aí será em torno aí de 70% a 80%. O prejuízo
será muito grande, principalmente para dois segmentos, que é o segmento de calçados e confecções. Isso o senhor avalia para o comércio como um todo, até para o lojista que tem a loja na rua, é isso? Também o lojista de rua. O que acontece? Que a gente percebe hoje, a capital do Mato Grosso ele tem um público bem definido, né? Do público que frequenta a rua e o público que frequenta o shopping, né? Com o comércio de rua liberado, né? Mesmo assim nós acreditamos que ainda a perda, né, dos lojistas de rua ainda será grande também. Talvez não vai ter uma perda tão grande, né? Como os lojistas de shopping que estão tentando lá vender através de delivery. Mas, mesmo assim, devido à pandemia, esse medo da população sair na rua, né? Mesmo sendo uma data importante, o Dia das Mães, né? Nós acreditamos que ainda as vendas de rua devem ser muito abaixo diante das expectativas. Acreditamos aí que menos de 50% comparado com o ano anterior, a lojista de rua também. Com raras exceções, talvez, aí, né, o pessoal de perfumaria, essa coisa toda, que talvez consiga manter aí um nível de venda um pouco melhor, porque normalmente esses produtos é fácil de fazer, praticar o delivery. O comércio de rua também voltou recentemente, agora, né? Mas como que foi essa volta? Teve o número aí da clientela que voltou, foi satisfatório ou ainda está um número baixo de clientela que voltou aí para o comércio? Ainda a clientela, quer dizer, muito poucas pessoas, né, voltaram a circular, né? O que nós observamos praticamente caiu aí mais de 30%, mais de 70% as vendas, né? A gente observou que nós estamos aqui no caso de Cuiabá na segunda semana, né, da volta do comércio, mas por exemplo, só para você ter uma ideia, né, comparando aí o faturamento que nós no mês de abril nós trabalhamos praticamente 20 dias, né? No mês de abril, no mês de março. No mês de abril a gente acabou trabalhando aí 15 dias, né? Nosso faturamento de março de abril para as empresas que trabalharam ainda foi menor que o faturamento de março, né? Abril comparado com março desse ano. Então, na verdade, o que nós imaginamos que essa retomada mesmo, ela só vão poder fazer uma avaliação a partir que voltar todos os segmentos, que é no caso da semana que vem, né, que voltar bares e restaurantes. Cuiabá, né, é uma cidade que tem uma vida intensa, né, nos bares e restaurantes, tem uma vida noturna muito ativa, né? Mesmo que volte bares e restaurantes, né, de uma forma limitada, né, mas nós achamos que isso vai levar tempo até esse público realmente voltar à normalidade. Isso se realmente as coisas continuarem da forma que está bastante controlada, né, a questão da propagação do coronavírus. Qual que foi a queda na arrecadação? Falar arrecadação do Estado? Qual que foi a queda, digamos, aí no faturamento do comércio e aí, consequentemente, da arrecadação do Estado? A queda no comércio é em torno de 70%, né? Porque praticamente só materiais de construção, farmácia e supermercado que funcionaram praticamente normal durante todo esse período. Então, aí também o governo pôde sentir, né, o caso do governo do Estado, a prefeitura ainda não percebeu isso, né, que praticamente o governo não terá, né, caixa suficiente para honrar a folha de pagamento desse mês. Ele vai ter que estar recorrendo aí já ao auxílio do governo federal. Enquanto que nos primeiros balanços, há poucos dias, o secretário de Fazenda esteve na Assembleia Legislativa, né, fazendo uma prestação de conta desses primeiros meses, e verificou que os 2 primeiros meses, aí, fevereiro e março, né, o Estado tinha um acréscimo aí em sua receita em quase 20%. Né? Primeiro, a própria reforma tributária, que acabou aumentando os impostos, principalmente das grandes empresas. E segundo, que havia uma expectativa muito boa, né, em relação ao ano de 2020 no comércio e na indústria também. Então, isso já havia realmente possibilitado um aumento da receita do governo. Agora, as coisas realmente ficaram bastante complicadas, né, e ninguém sabe exatamente quando, né, a gente poderá fazer uma estimativa aí para saber quanto que foi esse prejuízo durante esse período aí que o comércio e a indústria ficaram fechados.
Presidente, eu queria perguntar para o senhor com relação às empresas que já fecharam as portas aí nessa crise do coronavírus. Vocês já têm uma estimativa de mais ou menos quantas empresas, quantos comércios fecharam as portas aí nessa crise? Ainda não tivemos. O que nós sabemos é que há um grande desespero, né, dos pequenos, dos micros e pequenos empresários, né, na maioria das vezes, né, procuram alguma orientação junto às nossas entidades, mas nós ainda não temos como precisar esse número de empresas. Sabemos que muita gente não vai ter condição de reabrir, principalmente o micro e o pequeno, né? Para isso, né, a gente está aí tentando, né, nós apresentamos para o governo do estado, né, para o próprio governo federal, né, algumas sugestões de ajuda, né, do governo para essas micro e pequenas empresas. Nós já fomos atendidos parcialmente, inicialmente com a prorrogação dos impostos das empresas que estão no Simples por 90 dias, né? No caso do ICMS também, né, a própria IPTU, que o governo de última hora, mas acabou também prorrogando. E agora nós estamos trabalhando junto ao SEBRAE, né, aprovada na sexta-feira passada dentro do Congresso Nacional, uma ajuda aos micros e pequenos e médios empresários, ou seja, o governo vai emprestar, né, dinheiro, né, que é preciso para o capital de giro para essas empresas realmente não fecharem, né, inclusive numa situação diferenciada. Esse empréstimo será concedido, inclusive, para empresas que tiverem inadimplente no mercado, que tiverem alguma restrição, né? Então, nós entendemos que talvez essa será uma grande ajuda para que nós consigamos realmente diminuir aí o número de empresas que estão aí propensas a serem fechadas. Com relação à recuperação judicial, a recuperação judicial pode ser uma saída para muitas empresas aqui? Como vocês estão trabalhando isso? O nosso presidente da Ficomércio, inclusive, deve fazer uma live, acho que amanhã ou depois, com relação com um especialista a nível nacional, exatamente para estar orientando a recuperação judicial. A recuperação judicial ela é muito mais complicada, e ela é muito mais voltada para as grandes empresas, né? Então, na realidade, uma micro e pequena empresa, os benefícios de uma recuperação judicial pequena, é complicada, né? Mas o que, de qualquer forma, não deixa de ser aí uma alternativa para que as empresas não fechem, né? Já que a situação vai atingir todo mundo. O diferencial que nós sabemos que as grandes empresas, né, têm aí um capital de giro um pouco maior, ou seja, ela tem uma capacidade maior de suportar o tempo que ela permanecer fechado, né? Mas nós vemos que tem alguns segmentos, por exemplo, que foram os primeiros a serem atingidos, né, que foi o caso do grupo de turismo, né, que são os bares, restaurantes, hotéis, as agências de turismo, né, principalmente, foram as primeiras a serem atingidas, né? Para isso, o governo federal criou lá, através do Ministério de Turismo, também para esse segmento, né, alguns financiamentos exatamente com essa finalidade de evitar que essas empresas fechem. Agora, imagina elas que vivem de eventos, sendo que todos os eventos foram praticamente cancelados ou prorrogados aí por quase 6 meses, né? Então, essa foi o primeiro segmento a ser atingido. Então, a gente tem uma grande preocupação nessa volta agora aí, né, que muitas empresas realmente vão ter muita dificuldade de permanecerem abertas. E essa ajuda do governo, né, essa será muito bem-vinda, apesar de ser um empréstimo, né, mas ele está lá, está com carência pelo menos de 6 meses, né, com juro realmente abaixo do mercado, um juro aí que deve ser de quase 5% ao ano, né? Então, é um juro realmente subiado, e isso deverá realmente fazer a diferença para que essas empresas não fechem suas portas. Certo. Presidente, na sua avaliação, qual que é a estimativa, quando que o comércio vai conseguir voltar a se recuperar? Essa é a grande questão, né? Na realidade, né, tudo depende exatamente da pandemia, como que ela vai se comportar, né? Nós estamos dizendo que o nosso estado, né, e a nossa cidade de Cuiabá e Varza Grande, ela tem realmente sido bastante diferente em relação às outras
capitais maiores, né? Então, se tudo continuar da forma que está, né, com o número de casos bastante baixo, né, e a gente deve ter agora, com essa liberação do comércio total na semana que vem, a gente deverá ter uma situação aí que a gente poderá fazer alguma previsão daqui talvez a 30 dias, né? Se realmente os casos aumentarem dentro do que está esperando e depois começarem a queda, né, talvez dentro de 60 dias nós podemos ter a possibilidade de avaliar quando o comércio vai voltar totalmente. E a grande dificuldade, mas que a gente vai perceber é que nessa volta vai ter muita gente desempregada. Nós já temos dentro de bares e restaurantes aí quase 10 mil pessoas desempregadas, né? Porque tem muita gente desse segmento do turismo aí que trabalhavam de freelance, né? E esse pessoal ficaram desempregados praticamente de imediato, né? E agora a gente tem mais o problema dessa volta do comércio. Nós temos em shopping, né? Todo mundo tem uma equipe grande e o shopping inicialmente ele não vai voltar em tempo integral, ele vai voltar um período aí no máximo dentro do que está conversado com a prefeitura, que o shopping voltará do meio-dia às 8 da noite. Praticamente a gente vai usar uma equipe, e na maioria das vezes no shopping tem 2 equipes de trabalho. Sim. Então a preocupação é exatamente com esse número de pessoas que ainda, os que já estão desempregados e os que vão ficar desempregados, porque logicamente apesar, né, nessa proposta do governo, né, da questão do afastamento lá, está usando o seguro do governo por 2 meses, nós temos o compromisso de não poder demitir nos próximos 2 meses, né? Mas tem muita gente que não aderiu, ou seja, aquele empresário, né, o micro, o pequeno, né, o mesmo médio que não aderiu, né, a essa suspensão com remuneração do parte do governo, com certeza ele vai ter muito mais dificuldade, né? Aquele que aderiu ele vai ter aí um fôlegozinho, né, pelo menos com relação aos seus encargos e à sua folha de pagamento, pelo menos por 2 meses. Eu queria comentar com o senhor, a gente tem visto que aqui em Mato Grosso, várias cidades que reabriram o comércio tiveram que fechar, depois elas reabriram com a determinação da prefeitura, né, com a liberação da prefeitura, e depois acabaram tendo que fechar por conta de determinação de ordem judicial, que veio aí depois de pedidos do Ministério Público, né? Como foi o exemplo que aconteceu aqui em Várzea Grande inicialmente, né? Como que o senhor avalia essas interferências da Justiça? São desnecessárias, prejudiciais? Como que o senhor avalia? Um dos fatores, né, que está a nível nacional dessa pandemia, né, que dizem e também que tem aí a questão política, né? Temos aí os jogos políticos e por interesses, principalmente com relação à eleição para as prefeituras, né, e vereadores. E a gente percebeu isso a nível de Brasil, né, que vários prefeitos foram para embates, né, com os seus governadores, né, com as autoridades do judiciário, né? Exatamente, faltou uma sintonia no nosso caso, Cuiabá e Várzea Grande, né? A classe empresarial cobrou isso dos prefeitos, né, da falta de sintonia entre os 2 prefeitos, já que as cidades praticamente são iguais, não há uma separação a não ser as pontes, né? Muita gente de Cuiabá trabalha em Várzea Grande trabalha em Cuiabá, então as decisões teriam que ser iguais, né? Isso aí aconteceu aquele problema, né, da prefeitura liberar o comércio, né, em um período, inclusive, que parte do comércio de Cuiabá estava fechado, de repente houve uma migração muito grande para a cidade de Várzea Grande. Para isso, né, as principais entidades acabamos aí procurando as autoridades, assim que o comércio foi liberado para funcionar, principalmente em Cuiabá, exatamente no sentido, né, de tentar, pelo menos, mostrar para essas autoridades que isso é muito ruim, todas as vezes que a prefeitura liberar e a justiça interditar, né, esse comércio que foi aberto. Para isso, a gente tem conversado permanentemente e, principalmente, cobrado aí dos nossos empresários muita responsabilidade com relação aos procedimentos de abertura. Para isso, nós tivemos que as principais entidades tiveram que assinar um documento com a prefeitura, exatamente garantindo, né, à equipe da prefeitura que as entidades vão ajudar e vão exigir da classe empresarial que se cumpra todos os procedimentos necessários para o distanciamento social. E isso tem sido bastante importante, inclusive a partir de hoje, né? A partir de hoje,
né, está vigorando aí a lei estadual, né, que passa a multar aí as empresas, o comércio, né, se tiver alguém dentro do seu comércio sem a máscara, né? Mesmo assim, contra essa lei, que mais uma vez o empresário que vai pagar a conta, mas mesmo assim nós estamos todos, né, colaborando com o governo e orientando toda a classe empresarial para disponibilizar, né, as máscaras, no caso, se algum cliente, algum consumidor queira adentrar o seu comércio e não tenha essa máscara, né? Mas essa é uma situação realmente muito complicada, que, mais uma vez, uma lei votada pela Assembleia, né, a conta sobrou para a classe empresarial, quando, na realidade, nós entendemos que essa lei ela deveria ser muito mais educativa do que punitiva. Presidente, então, para a gente poder encerrar nossa entrevista, qual que é a expectativa aí para esses próximos dias? Quais que são as principais brigas, digamos assim, do comércio agora para esses próximos dias? A gente tem ainda aí, nós sabemos que, no caso de Cuiabá, o prefeito ainda continua bastante resistente com relação aos horários de funcionamento. A gente está funcionando no horário aí das 10 às 16 horas, que não é muito viável para alguns segmentos, né? Nós continuamos no embate com o prefeito, no sentido de a gente modificar esse horário. Por exemplo, no sábado, ele manteve o horário das 10 às 16, quando nós sabemos que é um hábito do comércio em geral, principalmente o comércio de rua no centro da cidade, que é funcionar das 8 ao meio-dia. Então, a gente tem ainda algumas situações, né, de negociação com o prefeito, principalmente a partir de segunda-feira, com esses horários. Então, nós entendemos que, mesmo com a abertura da volta total de todos os segmentos, mas ainda os horários são restritivos. Então, nós entendemos que esse horário é importante, né, tem dado certo. Então, mas nós precisamos também observar que todos os segmentos que continuaram abertos, caso de supermercado, materiais de construções, né, as farmácias. Então, a gente tem verificado, nós estamos conversando com esses empresários, né, e não houve praticamente nenhum caso de contaminação pelo vírus, exatamente porque ele tem preservado e exigido todos os cuidados necessários, né, dos seus funcionários, de sua equipe, afastando as pessoas vulneráveis. Então, a prova maior que nós queremos reabrir o comércio, mas de uma forma responsável, é exatamente baseado por esses números. Todos esses casos registrados de contaminação do coronavírus, ele não tem vindo dessa classe trabalhadora. São muito poucos os que estão na ativa aí que pegaram esse vírus. Então, essa é uma situação que a gente tem passado para, principalmente, a equipe de saúde da prefeitura, que faça, né, visita nessas empresas que continuaram abertas para verificar que realmente isso é uma veracidade. O grande problema que estava acontecendo era exatamente que liberou o comércio e o governo não tinha liberado os ônibus. Houve muita aglomeração, né? Então, todas as empresas, né, estão preparadas para esse retorno, mas principalmente exigindo, né, que sua equipe cumpra, né, o distanciamento social, tome todas as precauções necessárias, disponibilizando luva, disponibilizando álcool gel, né, mantendo o distanciamento aí dentro dos seus espaços. E isso vai ser de fundamental importância para o retorno do nosso comércio. Quer dizer, não tem como a gente prever uma situação, vou dizer assim, breve. Do jeito que anda a coisa, a história aí da curva que chegar no topo aí, a gente tem aí uma previsão que essa situação não se resolva em menos de 90 dias ainda. E até lá, nós temos que buscar uma alternativa para o comércio, porque senão a gente vai provocar um caos na nossa cidade, já que Cuiabá é uma cidade que depende muito do comércio e serviço. Quer dizer, praticamente 70% das empresas do comércio e serviços estão hoje dentro de Cuiabá. Então, é inadmissível que essas empresas continuem fechadas, né? Então, a nossa luta nesses próximos dias é exatamente conscientizar, né, a equipe do governo para olhar para esse lado, né? Nós não queremos abrir as empresas de uma forma irresponsável, né? Nós queremos abrir de uma forma realmente bastante responsável, trabalhando aí com todas as autoridades, né, no sentido de preservar, né, a saúde dos nossos funcionários, mas principalmente dos nossos clientes também. Então, nós achamos que precisa haver uma aproximação maior, né, dos gestores públicos, principalmente de Cuiabá e Vaza Grande,
com a classe empresarial e, a partir daí, sim, a gente tomar uma posição, né, que possa realmente fazer com que todos realmente possam voltar a trabalhar, mas com bastante segurança em relação à preservação da saúde aí dos funcionários e da população. Tá certo, presidente. Eu quero agradecer a sua participação, né, o seu tempo aí disposto conosco, porque agora todo mundo está tendo que se adaptar, né? E nós também estamos nos adaptando aqui, fazendo entrevistas de forma online, até por forma de prevenção mesmo, né? Nós continuamos acompanhando o trabalho da FEComércio e os resultados aí dos próximos dias, esses acordos com o governo, com a prefeitura. Muito obrigado a vocês por essa oportunidade de possibilitar, né, levar maiores informações para a classe empresarial, né, principalmente também para a população. É o que nós queremos dizer aí à classe empresarial, que é de fundamental importância que cada um faça a sua parte, né? Nós não podemos, nesse momento tão difícil, né, das pessoas quererem achar que o governo vai fazer tudo. Nós estamos no momento que todos nós somos responsáveis. E o que nós temos percebido e orientado a classe empresarial, que cada um é responsável pelo seu estabelecimento. Para isso, a Federação do Comércio teve que assinar até um documento lá, responsabilizando, né, todas essas empresas localizadas aqui, não só em Cuiabá, mas como dentro do estado de Mato Grosso. Mas a gente tem percebido que há uma confiança realmente desse empresário, que essa situação vai passar e todos nós possamos realmente, daqui a 90 dias, voltamos a uma normalizada e a nossa cidade retomar aí as suas atividades com paz e harmonia. Obrigado. Obrigada, boa retomada para todos. Muito obrigado. Até mais.